A você que acompanha a TV Canção Nova, nossa saudação, de volta com mais um Além da Notícia. E ainda estamos no mês de março, cumprindo aquele propósito, um ciclo de programas especiais sobre o universo feminino. Hoje, em nosso programa, estaremos abordando o tema feminismo e a cultura de gênero. E para conversar conosco, nós temos aqui a doutora Elizabeth Kipman, que é médica ginecologista, especialista em logoterapia, diretora do CIEB, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética, do Hospital São Francisco, em Jacareí, São Paulo. E também membro da Comissão de Bioética da CNBB. Doutora Elizabeth, seja bem-vinda, tudo bem? Um grande prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Olha, atenção, alô mulheres que agora estão nos acompanhando e aos homens também é tão importante quanto às mulheres tudo que vamos conversar. Doutora Elizabeth, o que é o feminismo? O feminismo, assim, na sua origem, se mostrou como um movimento de reivindicação de igualdade entre os homens e as mulheres. Realmente nós passamos tantos séculos da humanidade, de diferentes civilizações, onde a mulher não tinha direitos, não podia nem votar, né? Então, nós temos o feminismo aparecendo e surgindo, talvez como um movimento mais forte, reivindicando o direito ao voto, porque a mulher queria participar da vida pública. E então, inicialmente foi isso. A mulher é igual ao homem, tem direitos iguais ao homem. Começou assim. De uma certa forma, pode-se dizer que a mulher subsistia? Isto é, ela não tinha direitos, mas ela também não era respeitada, ela não era reconhecida. Eu não concordo, porque acho que ninguém só subsiste. A mulher teve sempre um papel muito grande na formação, na construção da sociedade. Ela imprimia fortemente a educação dos filhos, o seu exemplo. Então, eu acho que não dá para dizer que, mesmo não tendo voz alta e sonora na sociedade, nunca a mulher simplesmente subsistiu. A mulher sempre foi importantíssima na estabilidade de toda a sociedade. O que trouxe de positivo? Desde a época da caverna. E o que trouxe de positivo o movimento feminista? Tanto positivo e o que trouxe também de negativo? Porque aí a gente vai entrar agora num campo muito vasto. O positivo nós estamos acabando de colocar, quer dizer, como que mulher não tem direito a voto? Tinha que ter direito a voto, não é? Você sabe a origem do Dia da Mulher, como é que foi? Tinha uma indústria nos Estados Unidos e as mulheres ganhavam menos que os homens e trabalhavam mais tempo, uma carga horária mais pesada, e elas fizeram um movimento de greve para reivindicar direitos. E foi fechada a indústria, e a fábrica, e foi posto fogo, e morreram muitas mulheres nesse incêndio, porque não foi considerado legítimo esse protesto das mulheres, né? Então, lógico que isso não se admite em hipótese alguma. Então, o movimento feminista realmente foi importante na colocação do potencial e da abertura do reconhecimento da mulher na sua participação social externa, porque estar na família também é uma participação na sociedade muito importante. E isso abriu para as universidades, abriu para o campo político e tudo isso. Então, nós não temos dúvida, eu não consigo nem imaginar uma outra sociedade em que eu não tivesse os mesmos direitos que o homem tem, não consigo nem imaginar, né? Dizem colegas que era muito difícil fazer medicina, para mim já não houve problema, não senti obstáculo nenhum, né? Então, não há dúvida que vieram muitos benefícios do movimento de anúncio de que a mulher tinha os mesmos direitos do homem. O que acontece é que na evolução do feminismo, o feminismo foi engolido por propostas políticas, né, reivindicatórias ou filosóficas de agora, do nosso tempo, da pós-modernidade, e que descaracterizaram o feminismo e, inclusive, esses movimentos trouxeram lutas internas dentro do próprio feminismo. Bom, e aí a gente, entrando mais a fundo nessas questões, a gente enxerga hoje visivelmente
as conquistas, graças a esse movimento feminista, o espaço que as mulheres têm hoje, a voz que elas têm hoje. Todavia, ainda se almeja mais ainda que elas estejam cada vez mais sendo consideradas, respeitadas, valorizadas, e a gente está de pleno acordo com tudo isso. Agora, há algo que parece que está fugindo um pouco do controle. Na sua visão, a senhora está com um livro aí, que eu estou vendo aqui, Sexualidade, Gênero e Desafios Bioéticos. Isso. Na sua visão, o que está fugindo um pouco do controle e está descaracterizando um pouco da feminilidade? Isso, a própria autenticidade desse movimento. O último capítulo do livro apresenta bem a história do gênero, da ideologia de gênero no Brasil, com as influências principais do feminismo e da ideologia de gênero, né? O que acontece é que nós podemos caracterizar uma primeira fase do feminismo em que existia a luta válida por todas essas reivindicações que nós falamos. Depois, mas nesta primeira, existiram também deslizes porque nesse afã da igualdade, meio que se esquecia que existem características próprias femininas e masculinas e que são dois seres com características diferentes. Então veio uma segunda fase caracterizada, se firmando, sobretudo na diferença, onde a proposta caiu no exagero de negar a participação do homem, as mulheres que tinham que se reunir e resolver as coisas. E nós sabemos que nós temos que construir juntos, não é? Homens e mulheres, nem chegar a um domínio das mulheres e ultrapassar o domínio dos homens, quer dizer, nem machismo, nem feminismo dominando, não é? Podemos perfeitamente participar e colaborar junto na sociedade. Agora, numa terceira fase do feminismo, que foi assumindo a ideologia ou as propostas da pós-modernidade, nós encontramos uma confusão maior, onde entra numa luta direta contra a natureza. Ou seja, o que a ideologia de gênero coloca hoje, o feminismo radical abraçou como sua meta, é que não existe diferença natural entre homem e mulher, mas tudo é construído apenas pela cultura. Então, sexo, tá bom, tem órgãos sexuais e tal, mas isso não é importante. Alguns chegam a dizer que até anatomicamente a influência é cultural. E nós sabemos que não é assim, existem diferenças claras desde a gestação. Existem resultados da ação da testosterona ou da ausência da testosterona desde o desenvolvimento intrauterino, né? Então, existe uma natureza, nós somos o corpo também, né? Nós não somos, o corpo não é algo que eu ignoro, mas eu tenho que estar integrado no meu ser pessoa. E a ideologia de gênero realmente parte para uma oposição entre natureza, biologia e cultura. Essa é uma ideologia filosófica hoje dominante? Eu acho assim, se nós dissermos que o povo participa dessa discussão, acho que não, porque até é difícil dizer que tudo deve ser desconstruído, até a linguagem, quando você fala livro, não é bem livro, quando você fala rosto, não é bem rosto, tudo tem que ser continuamente desconstruído e construído de uma maneira muito líquida, a nossa civilização muito líquida, compromissos líquidos, amor líquido, enfim, como existe até bibliografia nesse sentido. Mas, embora a nossa população não participe da discussão dos conceitos, a cultura entra com alguns contravalores e desconstrói realmente valores, isso sem dúvida, porque embora não seja discutido, nós vemos que a nossa visão de família, de relacionamento homem-mulher está completamente abalado agora. Doutor, feita uma apologia para o prazer sexual sem a responsabilidade. Né? Olhando para essa história do movimento feminista que nasce com uma perspectiva maravilhosa, mas que parece chegar a um determinado ponto
ele começa a atingir justamente o que a senhora acaba de falar, ele começa a desconstruir valores, desconsiderar valores e a impor outros. Hoje nós temos uma sociedade com perspectivas completamente alteradas da de poucos anos atrás. Quando começou a acontecer essa mudança no movimento feminista? Nós podemos dizer assim que a primeira fase pegou a década de 50, 60, 70, a segunda fase 80, 90 e essa terceira fase depois dos anos 90. E que temos até agora. Sim, atual, com certeza. E veja, isso não é uma coisa assim que foi acontecendo numa evolução espontânea. Por exemplo, como que chegou isso no Brasil? Nós podemos identificar que no Brasil essa terceira fase de ideologia do gênero chegou através das universidades, porque as fundações financiaram e investiram mesmo bastante dinheiro, formando pessoas, universitários e professores dentro dessa proposta e dessa linha, com temas de pesquisa dentro desta linha da ideologia de gênero. Então, no Brasil ainda a consciência popular não é muito clara, mas dentro das universidades, sem dúvida, isso cresceu. Cresceu e através das universidades. E agora nós temos, através de diferentes forças políticas que querem exigir os chamados novos direitos, que não se baseiam na visão integral da pessoa humana, mas em direitos mais, esses sim, justamente culturais e que muitas vezes desrespeitam a estrutura da pessoa, né? A estrutura total da pessoa. A gente consegue explicar o porquê dessa oposição ou dessa inimizade que, com o passar dos tempos, chegou do feminismo com os valores, com a família, com a religião? Porque nós estamos hoje numa fase de oposição, parece, não é? Eu não sei, mas justamente quem quiser ler, aqui tem uma história um pouco mais concreta, quiser pesquisar a partir até da bibliografia que é apresentada nesse capítulo desse livro. Mas no momento em que a ideologia de gênero se propõe uma desconstrução total de qualquer relacionamento homem-mulher como vinha, porque como veio ao longo dos séculos, esse relacionamento homem-mulher sempre foi apontado como um relacionamento de poder, onde o homem exerceu poder sobre a mulher. Eu, pessoalmente, eu acho que nós temos, como mulheres, capacidade e sensibilidade suficiente para mudar isso, sem precisar desconstruir a minha própria identidade de ser pessoal, né? Mas, dentro da ideologia de gênero, qualquer relacionamento estabelecido, como sempre foi, homem e mulher, sempre expôs o domínio do homem. Então, isso deve ser anulado. Se isso deve ser anulado, este movimento de ideologia de gênero se uniu a outras minorias, a outras propostas de vivência de sexualidade, de relacionamento, e que veio trazer uma coalizão que agora a gente vê de forças que realmente a proposta é se possível, até ignorar a identidade ser mulher e ser homem, né? Em qualquer outro canal de televisão, a senhora ouviria a pergunta que eu vou lhe fazer agora, porém eu vou fazer também, inclusive para a gente ouvir o que a senhora pensa. Qualquer outro entrevistador diria assim, mas a própria Bíblia não passa essa imagem de poder do homem sobre a mulher, de uma sobreposição do homem sobre a mulher? O que responder? Porque a senhora ouviria isso em qualquer outro lugar. É bom a gente responder para o nosso público. Nós temos que ver primeiro que a Bíblia ela foi construída, escrita num determinado tempo, numa determinada cultura, e aquilo que tem na Bíblia tem muito de simbologia, de apresentação daquilo que era a influência da época. Mas, se nós formos a fundo na leitura da Bíblia, a Bíblia é uma questão de fé. Nós não estamos começamos não falando da fé, mas a Bíblia, numa visão de fé, ela apresenta, vai muito além desta visão superficial de domínio, mas apresenta, sobretudo, uma proposta de unidade, de construção do mundo
através do homem e mulher. Se for para a gente colocar no aspecto de fé, que acho que para nós é muito importante, que maior igualdade que existe do que as pessoas da Trindade. E quando Deus fala, façamos a pessoa humana, né? A humanidade, a nossa imagem e semelhança, os fez homem e mulher. Então, nós sabemos que maior igualdade do que o equilíbrio trinitário não existe. É essa a proposta mais profunda da Bíblia para o homem e a mulher. Doutora Elizabeth Kipman, no momento, nós temos agora, na sociedade atual, nós temos agora um grande debate, que é um debate do movimento feminista, digo, com toda a sociedade, propondo um reconhecimento total aos direitos iguais entre homens e mulheres e, sobretudo, uma conquista que eles cobram para as mulheres de ser dona do seu próprio corpo, para fazer do seu próprio corpo o que bem entender. Direito da mulher à autonomia, à integridade do corpo, direito ao aborto, direitos reprodutivos. Nós chegamos num ponto agora determinante. Sobre esse direito, como entender a luta feminista? Eu perguntaria se para ser, começaria perguntando se para ser igual, ter iguais direitos homem e mulher, e direitos sobre o seu corpo, eu perguntaria se o homem tem total direito sobre o seu corpo. Quer dizer, todos nós, homem e mulher, temos limites. Você não tem o direito de sair voando, porque se você for pular de um penhasco, você vai se arrebentar lá embaixo. Se você for, eu tenho o direito de voar. Não tem, porque na sua estrutura pessoal, física, você não consegue voar como um pássaro. Pode ser um pardalzinho numa águia, você não consegue, não é? Então, você pode mexer na sua capacidade reprodutiva, por exemplo, alterando os seus genes para você gerar filhos diferentes ou uma espécie diferente? Não, existe um limite de liberdade tanto para o homem quanto para a mulher, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o fato de gerar filho, que está muito no centro dessa colocação sua, não é um peso para a mulher e nem pode ser considerado algo que ela deva se libertar para ser igual ao homem. Ao contrário, né? Se Freud colocou que a mulher, as suas teorias, aliás, machistas, que a mulher tinha inveja da masculinidade, dos órgãos sexuais masculinos, muitos outros psicólogos colocaram que é mais fácil o homem até ter uma inveja da possibilidade, da capacidade de gestação da mulher. Mas independente tanto de um aspecto como de outro, porque acho que isso pessoas equilibradas não deveriam ter, né, esta inveja, o fato de dentro dos meus limites, eu ser dona do meu corpo, dentro dos limites que ele traz, tudo bem. Mas nós sabemos perfeitamente que a criança é outro organismo, é outra pessoa, tanto é que para se ver livre precisa ser morta, porque é outra pessoa, né? Então, essa proposta é uma proposta que está dentro dos chamados novos direitos, que nós falamos agora há pouco, e que vai contra a própria Declaração Universal de Direitos Humanos. Tanto é que aqueles que querem colocar essa proposta querem mudar a própria Declaração Universal de Direitos Humanos. É possível que a mulher esteja caindo numa cilada? Explico. Essa busca pelo feminismo radical não pode estar tirando a feminilidade da mulher e está tornando-a inimiga dela mesma? Você sabe que citei que dentro do próprio feminismo existem correntes contrárias, né? Então, por exemplo, vou dar uma pessoa que é longe de qualquer suspeita, até religiosa, Camilla Paglia, que é italiana, uma feminista e que viveu toda também a sua homossexualidade, como ela não faz questão de esconder. Ela diz que o feminismo errou, tentando anular, inclusive, o potencial de maternidade da mulher. E ela é feminista, né? E não tem nada a ver com religião, ao contrário. Então, nós estamos encontrando agora, dentro do próprio feminismo, diferentes autoridades intelectuais, filosóficas, de mulheres
que estão colocando que o feminismo esqueceu a feminilidade da mulher e o seu potencial à maternidade. No que hoje a gente poderia dizer assim, é claro, é nítido, é visível, as mulheres estão errando na escolha que estão fazendo do seu jeito de viver? Eu acho que no momento em que, para adquirir uma liberdade, a gente teria até que pensar um pouco mais para responder, né? Mas, assim, concisamente, mas nesse momento em que a mulher conquistou a liberdade, porque antes houve tempo realmente que ela era dominada ou pelo pai, ou pelo marido, ou pelo irmão, coisa assim, e ainda em alguns países isso acontece, né? Do Oriente, sobretudo, nós podemos dizer que no momento em que a mulher, para conseguir essa igualdade, ela está lutando para fazer os mesmos erros que os homens fizeram ao longo do século, é o primeiro erro que ela está fazendo. Porque essa igualdade quer dizer trazer uma visão mais ampla, ampliar a sensibilidade da sociedade e não fazer os mesmos erros que os homens fizeram. Por exemplo, desrespeitar o relacionamento sexual, o relacionamento afetivo, a família, o endurecimento pessoal, a insensibilidade, a agressividade, isso daí já são o começo já dos erros, né? Sim, e é preocupante às vezes quando a gente encontra mulheres que dizem: eu não quero ser mãe, eu não quero casar, eu quero ter liberdade, eu quero ser livre para fazer o que eu quiser da minha vida. Se torna muito preocupante uma sociedade que a gente encontra mulheres com este posicionamento, né? Sem dúvida, a proposta individualista, né? Não do seu ser individual, mas egocêntrica mesmo. Eu sou mais eu, né? Isso daí realmente teríamos que ter uma esperança nas pessoas de boa estrutura e de boa maturidade que fizesse uma reação contrária, homens e mulheres, e não um reforço dessas fileiras, né? E onde está, no seu ponto de vista, a identidade da mulher? Sem deixar de ser feminina, de ter suas lutas feministas, mas para não perder a sua identidade. Qual é a linha tênue? Tênue? Eu até acho que não é tão tênue, sabe? Até acho que não é tão tênue, porque ser mulher é eu estar na minha identidade física, psíquica, espiritual, integrada e desta maneira como eu sou, atuar na sociedade, na família, e não negando a minha realidade pessoal. Bem, gente, eu sou apaixonado pelas mulheres. Lá em casa eu tenho uma porque sou apaixonado. Fui apaixonado pela minha mãe, sou por tantas outras mulheres. Nós estamos fazendo um programa aqui justamente pedindo a Deus a graça de que não percamos o gracejo, a beleza, a feminilidade das nossas mulheres. Doutora Elizabeth Kipman, o quanto a televisão, o quanto as revistas, o quanto a comunicação em geral pode estar tirando ou enganando as mulheres quanto ao conceito de liberdade? Isso é essencial, essa colocação, e a gente vê também a responsabilidade da Canção Nova, porque diante, sobretudo, da televisão, as pessoas ficam desprotegidas e aquelas imagens passam e as imagens vão envolvendo emocionalmente e as pessoas passam a achar certo qualquer coisa que as emociona. Então, sobretudo, nós temos filmes, mas no dia a dia da nossa população a gente tem as novelas, sem dúvida, que desconstroem ideias, né? Então, nós tivemos agora, né, essas novelas agora que trazem questionamentos que são muito sérios quanto até a identidade dos filhos, quem é a criança gerada de um jeito ou de outro e tal, a desorganização da família, onde você vê que filhos que orientam os pais ou a mãe ou o pai para a sua vida sexual, os filhos é que orientam. Então, os meios de comunicação, sobretudo a televisão, são responsáveis realmente por essa, até podemos dizer, uma ditadura de ideias, né? Um totalitarismo que força contra valores. Sem dúvida também. Gostei do termo, uma ditadura de ideias que forma contra valores.
Inclusive, notícias que são dadas parcialmente, não com toda a sua realidade, também. Não é só novela, não é só filme, mas um noticiário que apresente qualquer fato apenas parcialmente também, né? Também influencia nesse. Então, a responsabilidade de vocês é muito grande. Eu costumo dizer que os autores de novela, eles brincam de ser Deus. Porque, por exemplo, numa novela, eles pegam uma mulher e colocam ela com o par que quer, depois volta com os pares antigos todos e vai fazendo uma jogatina ali. Até o final da novela, se decide com quem ela vai ficar. E ali não se considerou e nem desconsiderou nem valor, nem contravalor. É tudo a mesma coisa, é tudo relativo, não tem pecado, não tem erro, não tem problema. E apresenta como se a mulher estivesse muito realizada. E a gente sabe que para a mulher, o envolvimento sexual traz consequências muito mais sérias e essa troca é muito pior no sentido de sensibilidade. E eu acho que nós podemos pensar numa coisa. A mulher objeto sexual agora está sendo usada, a mulher objeto sexual, também como transformando, ampliando para a mulher objeto político, para aprovação de leis, para manipulações políticas, partidárias, etc. E isso é um grande risco. Eu quero agradecer muito a doutora Elizabeth Kipman, que esteve conosco hoje aqui falando sobre feminismo e cultura de gênero. Um conteúdo exclusivo ainda sobre esta mesma temática você encontra na internet, como você já deve estar percebendo aí. Obrigado, doutora Elizabeth. Até um próximo encontro. Até o próximo. Muito obrigada. E a você, muito obrigado também. Até a próxima semana com mais um Além da Notícia, aqui diretamente de Brasília. Boa semana.